Vocês gostam do grito, né? Fala, meus queridos mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast. E hoje nós vamos falar daquele assunto em ebulição. Não é assunto quente, não. O assunto do momento. Escabroso. Tá vendo? Em ebulição, o assunto. Outubro Rosa? Outubro Rosa. Hoje é o Início de mês de outubro. início de mês de outubro, temos que tratar sobre esse assunto também. Estamos aqui, né, chamando a atenção para esse momento, para esse mês em que as mulheres devem preocupar-se com buscar o seu ginecologista e fazer os exames preventivos. É isso aí mesmo. Fecha parênteses, mas não era isso que nós queríamos falar, não. Mas é bom falar disso também, né? Mas é bom falar disso, né? Pessoal, nosso assunto em ebulição no mercado do leite é essa grande crise sem precedentes que nós estamos vivenciando, com quedas expressivas no preço do leite. E eu preciso de alertar você, produtor que está na nossa audiência, que esse não é o fundo do poço se nada for feito, né? A gente ainda, quando a gente compara com a situação do mercado internacional, com todas as combinações de fatores internos e externos que podem dar, né, lá na frente, combinar no preço do leite ao produtor, cabe destacar para vocês que se nada for feito, ainda não estamos no fundo do poço, porém, temos várias questões para trazer para vocês aqui que podem impactar nisso positivamente, algumas no médio prazo e algumas no curto prazo. E agora eu vou falar para vocês, o tema do nosso podcast de hoje é análise sobre as medidas tomadas pelo governo federal para conter a crise no mercado do leite. Bom, nós vamos analisar aqui, aí eu já peço para vocês o seguinte, pessoal. As medidas que estão sendo tomadas são pelo governo federal, não somos nós. Então, ou seja, não precisa trazer nenhum mérito para nós e nem brigar com a gente, porque o governo federal tomou determinada medida. O que nós vamos tentar ajudar vocês a interpretar aqui é o que de fato pode trazer impacto, né, se for implementado. E é isso que nós queremos trazer para vocês. Caso sejam implementadas essas medidas, o que pode, de fato, trazer impacto no preço do leite e mudar as perspectivas daqui para frente. Logo na sequência, nós vamos fazer um complemento para vocês sobre alguns sinais, né, de reação nos mercados das commodities que pode ter impacto para a gente, mas aí já um pouco mais no médio prazo, ok? Bom, e eu estou aqui com os meus amigos preferidos aqui, praticamente vocês podem interpretar aqui, esses 4 que estão nessa mesa vão começar a ser o time titular desse podcast, né? O dia que a gente não tiver convidados, vamos estar aqui com essa mesa no time titular, e a começar por ela, na sua segunda participação no podcast, e já avisei para vocês que ela vai estar muito aqui com a gente, brilhantando o podcast, né, com a presença feminina, dando um toque feminino. Brenda, manda suas primeiras considerações e palavras e o seu oi para a nossa audiência. Oi, pessoal, prazer estar com vocês aí. Um pouco intimidada ainda com essa mesa de peso. Vamos ver se eu vou conseguir contribuir aqui com vocês. Consegue, sempre consegue. O Daniel emagreceu bastante, não é tão pesada a mesa. Não é tão pesada, mas um arroba a menos na mesa, né? Mais ou menos isso. Danielson, manda um oi pra turma aí pra gente começar a festa. E aí, turma, tudo bem com vocês? Eu queria até te dar uma complementada naquilo que você falou, que a mesa titular acaba ficando entre nós, porque temos Samuel que está longe, né? Samuel está vindo um pouco menos aqui, que estava muito com a gente no início, aí esses dias para trás, e se eu não me engano uns 2 episódios para trás, a gente até trouxe ele através da internet para ele realmente poder contribuir, porque principalmente quando falou lá de Já Choveu Aí, falando sobre El Ninho, ele realmente tem assim umas coisas muito boas para compartilhar com a gente, mas infelizmente ele trabalha muito longe, então a gente não consegue ter ele aqui todo dia, mas saibam que seremos um quinteto. Samuel é igual o Denilson na Copa do Mundo, entrava para fazer o gol que estava faltando. Desse jeito. E
As meninas estão até emocionadas, né, de ver o nosso muso aqui. Falamos no episódio passado, ao final do episódio passado, que a gente tinha que trazer ele de volta. Convidamos vocês, meninas, a mandar sua mensagem no direct, mandar sua cartinha, só para a gente poder fazer ciúme na mulher dele. Né? Então, contando com a participação de vocês, vão botar fogo no parquinho. Vocês não querem acabar com o casamento do rapaz? Então a oportunidade de vocês é essa. Vamos lá, gente. Faz todo o mundo... seu vídeo, encaminha para nós. Declare o seu amor ao Leandro. Vai lá. Quero ver todo mundo postando aí hashtag ciúme nela. Vai ser mais um podcast que eu vou proibir minha esposa de assistir, vai ser esse aqui. Leandro, suas palavras iniciais sobre esse tema em ebulição, o mercado do leite. Vai lá. É um tema que está causando um frisson, né? Na turma do leite, no mercado do leite aí. Primeiro, bom demais estar aqui. Né? Infelizmente a gente não tem como estar aqui toda hora, porque toda gravação a gente viaja, e, enfim, os afazeres. Mas é um tema extremamente importante que a gente tem que olhar muito de perto, porque pode prejudicar muito o produtor, como tem prejudicado a importação. Eu falei no último podcast que a gente defende um mercado aberto, mas ele tem que ser com cuidado, sabe? Com tranquilidade e preparar muito bem os nossos produtores para enfrentar esse mercado aberto. E tem as medidas que nós vamos falar mais, são medidas importantes, a gente vai analisar aqui os impactos dessa medida, se é baixo, se é médio, se é alto. Pelo que a gente viu, né, Ronaldo, até uma prévia, um spoiler aqui, tem muitas medidas que a expressão para inglês ver, né, porque o impacto no aumento do preço do leite, ele ainda é baixo com algumas medidas, outras medidas têm um impacto maior, então a gente vai analisar aqui essas medidas e eu acho muito bacana a gente começar falando da primeira medida, né, Ronaldo? Qual a primeira medida aí? Vamos lá. Antes até mesmo de entrar na primeira medida, Leandro, eu queria trazer o seguinte. Essas informações que nós vamos trazer das medidas do governo, a gente está pegando de um documento da Sistema OCEPAR, que me parece ser um sistema de cooperativas, né, similar ao Seng em Minas, né? Então são braços da OCB, né? Isso, então, braços da OCB, aqui representando o Paraná, fez um compilado das medidas para que facilitasse a interpretação por parte de toda a cadeia. E foi o documento mais resumido que a gente encontrou para poder nortear a nossa conversa. E eu também ontem, o dia anterior nessa gravação aqui, foi no dia 2 de outubro de 2023, eu tive a oportunidade de acompanhar a live onde essas medidas foram anunciadas. Então, acompanhei aqui no detalhe quente o governo anunciando todas essas medidas. Então, pessoal, eu queria deixar um negócio muito claro para vocês antes da gente iniciar as análises. As medidas foram tomadas pelo governo. Nós acompanhamos e conferimos essas medidas nas lives. O governo diz que vai tomar essas medidas. E o que nós queremos fazer com vocês é uma análise isenta de qual o efeito dessas medidas. Então, nós não estamos aqui para atacar o governo, nós não estamos aqui para poder, pelo contrário, também para poder fazer propaganda política. Não é esse o objetivo, se implementadas essas medidas, qual é o efeito para o mercado. Esse é o objetivo da nossa conversa e uma análise do que nós podemos esperar no médio prazo. Eu posso dizer até, Ronaldo, que a gente é parcial. A gente levanta a bandeira da cadeia produtiva do leite, não do governo. Então, o que a gente vai falar aqui é justamente tudo aquilo que em prol da cadeia do leite. Então, olhando para a cadeia do leite dentro do que o governo falou, o que a gente tem para falar? Assim como no passado a gente falou, levando em consideração o que está acontecendo com o mercado, o que a gente pode fazer aos olhos de quem está na fazenda, que foi até um episódio que está um pouco aí para trás, você pode olhar aqui no card. Então, aos olhos do que o governo está trazendo para a gente, o que a gente pode dizer para a cadeia do leite? Não é isso? É isso aí. Eu vou antecipar para vocês aqui uma questão que às vezes pode estar tenso e é importante se acompanhar até o final. Temos medidas aqui, e eu destaco duas delas, medida tributária e um decreto que pensa
ao longo prazo, criar estratégias de competitividade, né? O governo pensa em criar medidas, aqui ele não fala quais, mas pensa em criar medidas para ganhar competitividade. São medidas, e nós vamos discutir elas aqui, que têm potencial de impactar o resultado do preço do seu leite positivamente. Então fica com a gente, porque hoje o tema é muito importante e pode ter impacto no curto prazo, e a participação sua como produtor, como cidadão, cobrando o seu deputado, cobrando as entidades de classe, participando do seu sindicato e por aí afora vai, existe um grande movimento acontecendo e com ações aqui que tem potencial de trazer resultado. Digo mais uma questão, houve uma exposição de 2 ministros de Estado fazendo uma live. Então, assim, o governo deixou, se expôs, né? Isso é bom para a cadeia produtiva. Já é um bom sinal, né? Já é um excelente sinal. Nós não temos na história... Chamamos a atenção do da leite, turma, né? Nós não temos na história do leite um posicionamento, uma exposição dessa de 2 ministros do Estado, né, do MDA e do Ministério da Agricultura, se comprometendo com algumas questões aqui, algumas com potencial de gerar impacto, algumas nem tanto, e aí vamos para essas análises. Pessoal, eu sem escolher as medidas, eu tenho aqui uma sequência. São quantas medidas no total? Medidas no total, são 7 medidas que foram anunciadas. Eu não vou escolher aqui sequência, eu vou aproveitar o documento, vou ler essas medidas e vou contar com a mesa para que a gente possa trazendo para vocês aqui o poder de impacto de cada uma delas. A primeira é revogação de medidas que estimulam a importação de leite. Em julho e agosto, a Camex revogou as medidas, em julho e agosto desse ano, revogou as medidas que reduziram os impostos de importação de produtos lácteos. Na sequência, no dia 15 de agosto, foi aprovado o aumento do imposto de importação de 12% para 18%, pelo período de 1 ano, para 3 produtos lácteos. Quais os 3 produtos lácteos, meu amigo Daniel? E isso é importante, né? Porque... Esse é o principal, na verdade, porque será que esses 3 produtos impactam no preço do leite? Qual que é o consumo deles? Então, você concorda? E quem lê a medida como um todo, assim, olha, vamos aumentar o imposto de 12 para 18, de 3 produtos, e você não olha direito quais são os produtos, a gente tem que organizar isso. Tem né? isso, muitas pessoas olham só o título, o governo aumenta de 12 para 18, mas você tem que... Pode pensar que é impactante, né? Talvez não seja tanto assim. E vamos lá. Quais são elas? A primeira é muito utilizada para a gente no dia a dia, que é o óleo butírico de manteiga, que são usados em queijos processados, produtos lácteos, molhos e pães. Então, eu fiz uma ironia, porque, afinal de contas, não é o tipo de produto que impacta muito no negócio. Lembrando que, normalmente, quando você trabalha com importação, a importação é feita principalmente através de manteiga, e aqui no Brasil nem tanto, mas aqui no Brasil vai ser mais com leite em pó ou mussarela, que hoje a gente está vendo aí que tem alguma coisa de mussarela. Mas leite em pó é o principal deles, assim, que realmente vai impactar no preço e no volume de leite que entra no Brasil. Então, a gente tem óleo butírico de manteiga, queijos de pasta mofada, que é o tal do gorgonzola ou roquefort, por exemplo, certo? E queijos com teor de umidade igual ou superior a 46% e inferior a 55%. Ou seja, queijos tipo parmesão, queijos assim um pouco mais curados. Mas como vocês podem ver o que eu acabei de dizer, leite em pó, de fato, é o que vai fazer com que o mercado absorva mais leite ou menos leite. Então, você falar comigo de gorgonzola, falar comigo de parmesão, falar comigo de óleo butírico de manteiga como uma medida que vai impactar com o mercado, realmente não tem muito sentido, né? A medida de revogação, ainda dentro dessa medida 1 de revogação, também trouxe a seguinte decisão. Foram da anulação de 29 itens de produtos lácteos que tinham redução da TEC, taxa externa comum, em 10%. Isso a tarifa externa comum. Externa comum em 10%. Exatamente. Assim, só para vocês terem uma noção, dos 29 produtos, o que eu tenho aqui para trazer para a gente de exemplo são os iogurtes, manteigas, queijos ralados, ou seja, tem que estar ralado ainda, e doce de leite. Que, mais uma vez, a gente pode ver que são produtos que não são a base da importação do Brasil. É a base do consumo brasileiro, né? Porque o Brasil ele consome, claro, mas a grande massa de consumo não são esses produtos. Se fosse uma grande massa de consumo do Brasil, faria diferença. Mas não é.
Então é uma medida de impacto baixo. E tem um problema raiz ainda em relação a isso, que só de existir a taxação, não estamos falando de produtos vindo do Mercosul. Então, ou seja, essas taxas, né, alvo principal seria Europa e Nova Zelândia, especialmente aqui da tarifa externa comum, o que na prática o leite que vem importado para o Brasil não vem de lá, ele vem de livre comércio com a Argentina e Uruguai principalmente. Então, ou seja, aumentar a taxa de importação em cima de países nos quais nós não compramos leite deles, o impacto é nulo, né? Então, aumentar a importação de queijo mofado vindo da Europa, quem consome queijo mofado vindo da Europa? Enfim, então, primeira medida aqui, o impacto foi o impacto dela é muito baixo, né, próximo de nulo, mas não deixa de ser, né, na minha visão, né, não deixa de ser um esforço de mostrar, né, para os produtores, de ir montando a blindagem também para que não tenha às vezes uma mudança de posição de mercado, né? Às vezes você faz uma intervenção na posição, pode ter reflexo em outros mercados. Então, de certa forma, vamos falar assim, não vinha e agora que não vai vir mesmo produtos da Europa e da Nova Zelândia. Medida 2. Investigação de práticas ilegais. O que quer dizer isso? Né? O governo vai colocar Polícia e Receita Federal na investigação de casos de triangulação na comercialização do leite em pó. Prática proibida pelos tratados internacionais de comércio. Estas ações se somam à intensificação da fiscalização de importação de produtos derivados do leite em vista de denúncias de reidratação e outras irregularidades. Eu acho que para começar nessa aí a gente tem que falar sobre triangulação. Triangulação, Daniel, o que é isso? Brenda, você quer tentar? Vamos lá, ver se eu consigo passar para vocês. O que seria triangulação? Existe um livre comércio aí que é permitido entre os países do Mercosul, então não seria um problema que a gente importasse um produto vindo da Argentina, certo? Se a Argentina importa esse produto vindo da Nova Zelândia e aí a gente pegar esse produto da Argentina, isso é uma triangulação, certo? Passou por esses 3 países. E aí passa a ter uma irregularidade. E a ideia é que tenha uma investigação agora sobre essa irregularidade. A investigação, eu acredito até que ela possa trazer algum resultado de você achar alguma irregularidade. Ok, mas para pensar comigo. Leite em pó é leite em pó. Você não tem como olhar para um leite em pó e falar assim, nossa, esse leite em pó aqui é terroir de leite em pó, né? Pela cor, esse leite em pó é da Nova Zelândia ou é de outro lugar. Não tem como. Então, é muito difícil. E outra coisa, você controlar, o Brasil querer controlar a importação e analisar de outros países, é uma medida muito complexa. Ela pode dar resultado? Eu acho que dá, Ronaldo, mas ela vai demorar um pouco para dar resultado. Não é uma medida de curto prazo. Até pelo tempo de investigação. Ela não faz sentido, porque assim, você não vai prender, você não vai punir uma pessoa em um mês. Lembra que a gente está falando de Polícia Federal. Então, a Polícia Federal do Brasil só tem como agir dentro do Brasil, certo? Aí eu tô lá na Argentina, e aí eu trago um leite de fora. Não vou falar só da Nova Zelândia, não, que tem outros lugares também que exportam, né? Mas é porque o maior comércio internacional vem da Nova Zelândia e depois dos Estados Unidos. Mas vamos colocar da seguinte maneira. Eu sou argentino, chegou um leite em pó dos Estados Unidos, para não falar sempre do mesmo país, chegou para mim. Eu vou lá, troco a embalagem e falo agora é da Argentina e mando para o Brasil. Como é que você vai investigar um negócio desse? Entendeu? Trocou a embalagem, o produto é o mesmo. Como é que a Polícia Federal, que não pode passar da fronteira, vai saber o que está acontecendo lá? Pode ter acordos internacionais, alguma coisa assim. Só que a questão é o seguinte, demora muito para viabilizar. Entendeu? Demora muito para viabilizar essa situação. Então, eu acho que para curto prazo, essa medida tem um impacto baixíssimo. Eu vou fazer um complemento em relação a essa medida, né? Ela, para curto prazo, concordo que ela tem dificuldade de ter impacto. Concordo com o Daniel da questão quanto que você consegue avançar as divisas para fazer a investigação no nível que seria necessário, para trazer o resultado que seria necessário, né? Muito difícil fazer esse tipo de intervenção
na casa do vizinho, né? Então, é um problema, mas eu vejo assim, você querer definir qual é a regra do país vizinho, o que ele vai ter que fazer para poder te mandar o leite pode ter um potencial conflito, que é a maior dificuldade hoje da gente gerir as importações, é que o Brasil, no balanço total de produtos, o Brasil ele tem balança comercial positiva em relação ao Uruguai e à Argentina. Então, ou seja, eu vendo mais para eles do que compro. E isso dificulta você buscar ações conflituosas. Entenderam? Sim. Então, o ponto principal nós vamos ter que... É uma medida que você tem dificuldade de levar ela para o nível do conflito, uma vez que você tem interesse comercial no restante dos Exatamente. produtos. Exatamente. E assim, essa questão que você falou é muito interessante, porque nós temos uma balança comercial positiva com a Argentina. Nós exportamos carro para a Argentina. A gente até importa alguns carros da Argentina para cá. Nós exportamos produtos manufaturados. Então, nesse acordo, tá lá, poxa, você pode exportar leite para o Brasil e a Argentina, mas nós vamos exportar alguns outros produtos. É muito difícil mexer nesses acordos comerciais. E essa questão de triangulação, isso existe em vários países. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, a maior exportadora de café do mundo chama-se Alemanha. Não tem um pé de café lá. A Suíça é a maior exportadora de ouro do mundo. Não tem uma mina de ouro lá. Eu acho que, se não me engano, é o terceiro maior exportador de café, é a Suíça. O que ela faz? A triangulação. Ela compra de vários países, vai para a Suíça, e a Suíça ou a Alemanha ela processa, agrega valor e distribui. Então, isso é comum no mercado internacional. O Brasil, a Polícia Federal e a Receita Federal, para influenciar em outro país, pode ter uma coisa assim bacana, pode ser bacana, mas é de longo prazo, porque faz sentido. Nós temos um acordo comercial com o Mercosul para comprar da Argentina. Agora, essa triangulação, nós não temos acordo comercial, entendeu? Então, é uma questão muito difícil. E falando agora para o produtor, que o produtor precisa subir o leite agora, não é daqui a 1 ano, não é daqui a 2 anos, ele precisa de suprir as necessidades dele agora, né? No curto prazo, eu acho que tem impacto muito baixo. No médio prazo e longo prazo, pode ter um impacto até positivo, sabe, Ronaldo? Só que eu acho que para longo prazo, nós precisamos de tratar a competitividade da indústria de leite de forma diferente, para que a gente seja um exportador, né? Porque a gente é exportador em todos os produtos, não no leite. Então, essa medida, eu acho que o impacto a curto prazo dela é baixo. Podemos avançar para a terceira? A gente podia avançar para a exportação de conhecimento. Para você que está escutando a gente, está achando esse papo legal e isso impacta na sua vida, esse aqui é o momento agora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece e curtir, por favor, esse vídeo aí no nosso YouTube, do jeito que você achar melhor, tá certo? Segue a gente também, que eu acho que você vai gostar bastante. Eu queria muito também convidar vocês para que vocês pudessem dar uma olhadinha aqui com a gente sobre o aplicativo App C do Leite, que a gente tá trazendo ele para o mercado e a gente está conseguindo fazer com que as indústrias de laticínios e os produtores consigam ter uma melhor adesão entre eles e uma melhor comunicação entre eles. Então, se você é indústria de laticínio, por favor, entre em contato aqui na Companhia do Leite, que você vai ver que a gente está fazendo um aplicativo muito bacana para você poder tanto melhorar a sua vida com o produtor rural, quanto ter informação mais rápida para você. E eu acho muito bacana também a gente trazer aqui para vocês as coisas interessantes que tem lá na JPA. Porque, afinal de contas, se a gente está aqui e a gente está falando de crise do leite e tudo mais, reduzir custo de produção é uma coisa que impacta muito a vida da gente. Então, Leandro, conta pra gente. Inclusive, você falando, eu resolvi agora fazer uma promoção. Quem estiver assistindo o podcast e falar que assistiu o podcast e falar que tem oportunidade de polpa cítrica em sacada, pode falar com qualquer operador nosso que a gente vai te dar um desconto lá. É isso aí. Então, polpa cítrica em sacada e eu, só um parênteses, coisa rápida, Ronaldo. O milho está subindo. Tá? O caroço algodão está subindo. Polpa cítrica vai subir. Janeiro, fevereiro, março, abril é entre safra de polpa cítrica. Então, a gente aconselha ele fazer talvez fazer uma posições um pouco mais de longo prazo, e nós estamos à disposição lá. É isso.
Leandro, fala para a turma aí, tem mais ou menos um preço base, tirando o frete, óbvio, do que está custando uma polpa cítrica aí para o pessoal poder se organizar? Então, o preço, a gente porque é o seguinte, a gente vende o Brasil inteiro, né? Então, é complexo falar de preço porque cada estado tem uma dinâmica, você tem um ICMS para cada estado. Então, para o Paraná é um preço, para São Paulo é outro preço, para São Paulo é diferido, para Mato Grosso é outro preço. Então, é mais fácil o produtor ligar lá para a empresa e a gente faz a cotação com preço especial, é mais interessante. O Brasil, infelizmente, tem dessas situações, né? A gente vende o Brasil inteiro. Espírito Santo é um preço, São Paulo é outro preço, Mato Grosso é outro preço. Muitas vezes a pessoa pergunta, poxa, qual é o preço para polpa cítrica e tal? Eu falo, qual estado você fica? Entendeu? Então a gente tem que... Depende do dia que o cara assistir também. Depende do dia. Com certeza. E tem outra questão que os preços de commodities são muito voláteis, né? A gente consegue uma condição muito boa em polpa cítrica e a gente é maior do país. Caro algodão também e outros produtos, mas tudo depende da situação. Se o dólar subir... Eu vou te dar uma dica para não te enrolar, já sei como que faz. Liga lá e pergunta o preço. Aí depois você fala que você assistiu o podcast e cobra ele de desconto. Então, e para ouvintes do Mamíferos? E para ouvintes do Mamíferos, quanto que é? Para o ouvinte do Mamíferos vai ter um desconto especial. Liga lá e pergunta o preço. Depois você fala que escutou o Mamíferos e você vai ver que tem um preço diferenciado mesmo. É isso. Ó, e se vocês quiserem entrar em contato, o telefone vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês e no Spotify também, na descrição do Spotify para você entrar em contato com a JPA. Beleza? É isso, vamos lá. Qual número 3? Terceiro. Medida número 3. Passo 5. Vamos lá. A medida de aquisição pública e subvenção. Vamos entender aqui a descrição básica que o pessoal fez da interpretação lá da live. O governo federal anunciou a compra pública de leite no valor de 100 milhões de reais por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, via Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, com vistas a reduzir o estoque do alimento pelas organizações de produção da agricultura familiar. Então, a visão do Daniel lá, né, buscando comprar isso aí, tirando estoque de cooperativas. É que o pessoal provavelmente vai pensar isso depois, mas vai comprar leite em pó da agricultura familiar. Quando eu escutei a primeira vez que eu li, eu falei, gente, mas agricultura familiar, leite em pó, normalmente leite em pó é algo de indústria muito grande, porque eu não sei se vocês já viram como é que é uma planta de leite em pó, mas é um prédio, basicamente, de metal, assim, que você começa a pulverizar leite lá em cima e ele cai pó embaixo, né? Então, assim, é uma coisa muito complexa e muito onerosa. Então, eu fiquei imaginando, como é que vai comprar leite em pó da agricultura familiar? E, na minha visão, isso vem através das cooperativas que têm agricultores familiares e pecuaristas dentro da base dela de cooperados. Então, provavelmente vai vir desses lugares essa compra. O leite em pó a ser adquirido será destinado para pessoas em condições de insegurança alimentar e nutricional, conforme demanda do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS. Além dessa medida, está sendo estudada a medida de subvenção do leite, que ainda depende da aprovação de recursos. Será estabelecido preços de referência por estado, com recursos diretos aos produtores, caso estejam com vendas abaixo do preço de referência. Então, vamos lá, pessoal. Só explicando aqui um pouquinho o que é sobre a questão dos 100 milhões, sobre a compra, né? Vou contar com os meninos aí para discutir um pouco sobre o impacto desse volume e depois eu explico para vocês aí do que se trata o termo subvenção. Vamos lá? Ronaldo, a gente tem que analisar, e eu já li vários estudos, né? De quando o Estado ele tenta controlar preço através da diminuição da oferta comprando produto no mercado. Em alguns segmentos isso dá certo. Hortaliça, arroz, feijão, que a produção é pequena, né? Mas em grandes, por exemplo, milho, soja, para o governo ele ter um impacto na alteração de preço, ele tem que comprar muito. Não tem como estocar isso para impactar realmente no preço. Então vamos supor, o milho agora está subindo, mas vamos supor que está R$50, estava R$50 e o governo quer aumentar esse preço do leite. O que ele, na teoria, poxa, vou tirar a oferta do mercado, vou comprar tudo, na hora que o leite subir ele vende tudo. Isso faz muito em dólar, por exemplo, que chama swap, né? Agora, no milho é o produto físico. Como é que você vai armazenar
milhões, milhares, milhões de toneladas. Não tem capacidade para armazenar o milho que a gente produz. Então, o impacto é muito baixo e ineficiente, porque precisa de comprar muito para ter um impacto alto. Então, o impacto é baixo. No leite, é mais ou menos a mesma coisa. Ele vai comprar 100 milhões. Eu e o Ronaldo, a gente estava conversando antes, o Brasil consome, e o Ronaldo pode me corrigir, 35 bilhões de litros. Vamos colocar quanto está o preço do litro de leite. 2,50 de média, 2,20? Quanto está, Ronaldo? Eu fiz essa conta para você aqui para deixar ela pronta. Eu fiz sobre 2 aspectos. O que o Leandro está trazendo para a gente sobre o leite total do Brasil, 35 bilhões de litros de leite por dia, 100 milhões impacta em quanto? 0,1% do que foi consumido. 0,1%. E em cima do que está sendo importado, né, a gente pegar uma importação média aí de 10%, que chegou a passar disso, mas se a gente pegar esse cenário atual de aproximadamente 10% do volume que é produzido e consumido aqui está sendo importado, a gente tem um impacto de 1%. Então, ou seja, o governo comprando 100 milhões de reais ia comprar 1% do que foi importado. Então, o que na minha visão é comprar 1% do que está sendo 1% do problema. É muito baixo o impacto. O impacto agora você pensa, baixo. 1% do que foi importado, 0,01 ou 0,1? 0,01% do volume que o Brasil consome ano. Isso. Nós consumimos cerca de 80 bilhões, quase 100 bilhões de reais. Né? É muito. Agora, eu entendo que para o produtor e para quem está lendo, tipo, 100 milhões de reais, você cresce o olho, é muito dinheiro, né? Na pessoa 100 física milhões é na muito pessoa dinheiro, mas física, para o mercado do leite... Essa pessoa física, você fala, nossa, é muito dinheiro, o governo vai alterar o preço comprando 100 milhões. No mercado do leite, o seu impacto é quase zero. É quase zero, Ronaldo. Então, o impacto é muito baixo pelo volume que ele vai comprar. Então vamos supor, então vamos forçar para o governo comprar aí 5 bilhões. Né, como que ele vai armazenar, como ele vai distribuir, como ele vai fazer essa situação. A ideia é fantástica. Os Estados Unidos têm um programa parecido em alguns estados. Ele compra hortaliças, compra algumas de comerciantes locais e distribui para as pessoas mais carentes. Isso tem até nos Estados Unidos. Só que quando você cresce muito o programa, como é que você vai distribuir isso? A distribuição disso, 5 bilhões. Ou seja, você vai tirar do mercado e vai colocar no mercado que essas pessoas consomem, entende? Então, é complexo, porque a faixa de insegurança alimentar no Brasil, ela, vamos supor, X milhões de reais, né, que você vai conseguir colocar nas pessoas que realmente precisam. Agora, se ele levar muito essa compra para distribuir, ele vai impactar a pessoa que já consome. Então, ele vai tirar e colocar no mercado. E a pessoa vai acabar não comprando no supermercado, enfim, porque vai ganhar esse produto. Então, assim, o impacto, ele é baixo. Orçamento também, não, né, nas contas públicas. E é um ponto interessante. E hoje não tem orçamento para poder fazer uma intervenção maior que essa. Isso precisa ser respeitado, né? Atualmente, o governo não tem orçamento para conseguir fazer uma intervenção significativa nisso aqui. 100 milhões é um baita do esforço para o governo. É, de fato, muito dinheiro. Mas nós temos que entender, não é uma crítica ao governo. Então, não tem orçamento, ele conseguiu, né, com muita dificuldade, fazer, né? Ele conseguiu fazer os 100 milhões. 100 milhões tem impacto para o mercado, é uma análise. E outra coisa, tem impacto para as pessoas que vão receber esse alimento? Show. 100 bacana milhões demais, de alimento para quem vai receber e está em porque situação de vulnerabilidade. De vulnerabilidade, a insegurança alimentar dessas pessoas. É a vantagem da medida. É a parte boa, né? Ele conseguiu trazer uma iniciativa para conter mercado. Uma iniciativa, a gente está discutindo aqui o impacto, mas uma iniciativa que consegue resolver ou pelo menos mitigar um problema social, né? Então ele conseguiu fazer as duas pontas muito bem feitas. E o produtor que está na cooperativa, que teve a compra desse produto, tirou esse produto do estoque, nós já estamos vendo casos de cooperativas que anunciaram que não tem o dinheiro para pagar o leite de setembro dos produtores. Entenderam? Isso já é um caso real. A cooperativa já anunciou, falou assim, nós não temos dinheiro para pagar o leite do produtor. Então, se a cooperativa dessa consegue entrar no programa e vender o leite estocado, a gente consegue, né, dar tempo de reação do mercado e acolher essas cooperativas que estão em dificuldade. Então, para algumas ações pontuais, essa medida aqui terá
terá impactos pontuais. E positivos, né? Positivos, pontuais, localizados, mas ela a nível da preocupação nossa de afetar o preço do leite, o impacto é nulo. O que nós estamos analisando aqui é somente o impacto no preço do leite. Agora, se a gente for de forma mais ampla, analisar, por exemplo, o impacto da política social, bacana demais. Você compra leite, distribui para as pessoas que estão em segurança alimentar, bacana, né? O esforço do governo de tentar fazer alguma coisa, como o Ronaldo falou, assim, só de 2 ministros e tentar resolver o problema, bacana, é isso que tem que ser feito. Agora, nós estamos analisando o impacto no aumento do preço do leite. Se vai ter ou não aumento do preço do leite, na nossa visão aqui, não terá um impacto significativo. Então, o impacto é baixo também para o preço do leite, mas outros impactos... nós concordamos. Aí a gente faz outro podcast para discutir esses impactos sociais, enfim. E uma outra coisa que eu estava dando uma olhada aqui é que ele fala sobre a subvenção do leite e a questão do preço que eles estão tentando ver, estão estudando se terá dinheiro para poder fazer um preço de referência para cada estado do leite, e aqueles produtores que estiverem recebendo abaixo disso, eles conseguirem trazer, através dessa compra de leite em pó, eles conseguirem trazer um pouco mais de recurso para essas pessoas, né? Lembrando que isso está sendo estudado, ainda não tem recurso para isso, como o Ronaldo falou. Ele não conseguirá aprovação. Então, basicamente, pessoal, o que estamos chamando de subvenção, aqui o termo utilizado, subvenção, seria o governo fazer um aporte de dinheiro para complementar o preço do leite do produtor. Os debates são diversos, né? Pensou em botar um preço de referência por estado, pensou também em travar um subsídio, né? O governo foi provocado, a gente vem acompanhando um pouco o bastidor desse negócio. O governo foi provocado num subsídio de aproximadamente 20 centavos por litro de leite aos produtores, onde vem a reclamação de que o governo do país vizinho fazia um incentivo de 15 pesos, né? Que na moeda deles lá eu não trabalhei nessa conversão, até porque a moeda deles hoje tem uma situação inflacionária de uma velocidade que qualquer número que eu calculasse poderia estar desatualizado no momento que você assistisse aqui. Enquanto ele terminou a frase, já desvalorizou. Então, mas assim, o governo foi provocado por existir o subsídio lá, o governo daqui foi provocado a ter algum tipo de apoio aqui ao pequeno produtor. Também esse tipo de apoio estaria limitado a uma determinada produção. Já foi se discutido o dado aí de próximo a 200 litros de leite por dia como uma referência de provocação ao governo. Isso não quer dizer que o governo vai reagir à provocação a um determinado volume, né? Só para a gente tem essas informações aí de como o governo foi provocado. Do que está sendo levado em consideração como pequeno produtor. Pequenos produtores aí chegou a ser citado em reuniões aí esse tipo de esses números. Então, assim, pequenos produtores podem vir a receber algum tipo de apoio complementar ao preço do leite por parte do Estado. Essa medida, se implementada, quando implementada, o impacto é na veia, né? É imediato ali junto aos produtores, se conseguir recursos para isso. E já com certeza, né? Um tipo de medida desse, ele vem com prazo previamente determinado, calculando em cima do orçamento que está disponível. Então, por exemplo, conseguir um dinheiro para fazer uma intervenção dessa numa faixa de produtores para 3 meses. Né? Então, a subvenção ela vai vir com data pré-determinada quando ela acontecer, mas é dinheiro imediato e isso, de fato, pode ajudar os pequenos produtores. Até porque se virar isso para sempre, aí virou tabelamento de preços, aí voltamos para a década de 90, e o que se sabe é que o tabelamento de preços não trouxe coisa boa para a competitividade. Pode chegar a um ponto de manter o estímulo à oferta de leite, né, e isso dificultar cada vez mais a gente alcançar um bom preço. O que alguns governos fazem em petróleo, alguns pelo mundo afora, em alguns outros commodities, é diminuir a volatilidade. Então, quando está alto, eles colocam imposto. Eles tiram e enchem o caixa. Quando está baixo, eles pegam esse dinheiro desse fundo e colocam para uma subvenção. É o swap. Em dólar, eles fazem isso. No Brasil, por exemplo,
eles fazem isso. Quando o dólar sobe demais, eles vendem um pouco de moeda que eles já têm armazenado. Agora, quando o dólar baixa demais, eles vão comprando moeda, Não é para reverter tendência, mas é para diminuir a volatilidade, para aguentar o tranco. Na Petrobras, recentemente, assim, tem anos que fazem isso, eles fazem alguma coisa nesse sentido, eles diminuem a volatilidade. Quando está muito baixo o petróleo, eles vão, fazem um caixa, e quando está alto, eles distribuem um caixa para tentar baixar esse petróleo e o mercado chegar no equilíbrio. Isso pode ser feito, mas é uma coisa que já teria que ter tido um caixa quando o preço do leite estava muito alto. Quando o preço do leite está muito alto, eles conseguem fazer esse caixa e usar quando está baixo. Isso poderia ser feito. Swap. Bom Agora, demais. na situação que a gente está aí, fica complicado, né? Com certeza fica. 4. Medida 4. Tributária. Medida tributária. Então, será adotada uma medida tributária por lei ou por decreto, será anunciada para equilibrar as relações comerciais. Alguém de vocês quer comentar? Eu achei bacana que falou tudo e não falou nada, né? A medida tributária não seria alguma coisa no sentido do que você acabou de explicar, Leandro? Que eles fazem nesse sentido? No swap, eu acho que não. Eu acho que... Vou trazer para vocês o que foi comentado na live. O pessoal trouxe aqui muito resumido. Na live... Alguns estímulos tributários que os laticínios ganham, né? E o governo, se o laticínio importar, eles tiram esse benefício. Então vamos lá. O que foi falado na live? Estava na live um representante da Receita Federal e representantes do Ministério da Agricultura. E eles citaram um programa Mais Leite Saudável que está vinculado ao crédito presumido de PIS e COFINS. Então, quando o produtor vende o leite para a indústria, que está habilitado nesse programa Mais Leite Saudável, que é um regime especial, a indústria aproveita um crédito de imposto de 4,62%, estando habilitada. Se ela não estiver habilitada, esse crédito ele vai cair para menos de 2%. A diferença de benefício é em torno de 2,77%, estando habilitada no programa ou não. A indústria que importar leite, a ideia que eles têm é que essa indústria, se ela importar o leite, ela perca esse benefício por um determinado período. O que é o conceito que eles estão tentando passar? Se você quer o livre mercado, se você quer buscar o leite fora, não tem problema. Então, você não tem o benefício tributário. Você não precisa de subsídio, você quer o livre mercado. Então, esse é o contexto. E qual que é o impacto dessa medida, né? O que isso pode trazer de fato, de resultado? O Mercosul não consegue reclamar a medida, porque eu não estou taxando ele. Exato. Você não tem essas deficiências de troca entre um país e outro, né? E na prática, o que acontece nós temos em torno de 10% de importação. Para cada 1 litro que eu tenho aqui, 10 estão sendo produzidos. 1 litro que eu tenho aqui, 9 estão sendo produzidos aqui e 10 está vindo de fora. 10 litros total processado por uma empresa, 1 litro vem do Mercosul, vem da Argentina, vem de fora, Uruguai, de algum lugar, fora, e 9 é produzido pelo produtor daqui. Se eu cortar o incentivo tributário nos 9 litros produzidos aqui, 2,77% de benefício, vezes 9 litros produzidos aqui que eu perdi o benefício, encarece em 25% o leite importado. Se eu processei 1 kg de leite importado na minha fábrica, eu perdi o benefício nos 9 litros que eu compro internamente. Então, ou seja, você encarece em 25% a importação. Isso foi apimentado ainda pela OCB e a CNA, que estão capitaneando essa medida, estão liderando essa medida aí e vem divulgando isso. Já tem um tempo que a OCB e a CNA vem divulgando que elas estão trabalhando nessa medida com o apoio da Frente Parlamentar de apoio ao produtor de leite, né? As 3 entidades estão trabalhando firme nessa proposição e esquentaram isso ainda colocando 3 meses de perda para frente. Então, se você processa
1 quilo de leite importado, você perde o benefício 3 meses para frente. Então, aquela conta que eu fiz, 9 litros vezes 2,77, dá 25% encarecendo o leite. 3 meses vai 75%. Então, ou seja... Quase dobrou o preço. Você quase dobrou o preço do leite importado. Na prática, você inviabiliza a importação. Exatamente. Essa é uma medida, não estou falando que a gente concorda ou não com ela, mas é uma medida que... afeta a oferta. Que ela tem um impacto enorme. Porque imediato. Qual o estímulo que o laticínio vai ter de importar leite? Então, ele perde o estímulo porque ele vai ser mais... Ele tira um benefício fiscal que ele tem e é um benefício importante, né, no laticínio que fatura 1, 2 bi os laticínios grandes, que são os grandes importadores, 3 bilhões, você imagina isso, o impacto que ele tem no ano. Então é um impacto muito grande. E é uma medida relativamente fácil de ser tomada, no sentido de que você não mexe com acordos entre os países. Então, nós temos um acordo com a Argentina, que nós temos que importar leite, mas nós exportamos carro. Então, você não mexe nesse acordo. Só que não vai ter o estímulo fiscal se você Ficou fizer mais isso. barato para o laticínio, é mais barato para o laticínio comprar o leite da Argentina e do Uruguai. O problema é que ele não tem os 9 litros para vender. Senão ele parava, entendeu? Assim, porque a decisão, na prática, ela encarece o leite brasileiro. Então, ou seja, o reflexo seria, teoricamente, vou comprar tudo da Argentina e parar de comprar dos meus produtores. Mas por que isso não acontece? Porque a Argentina e o Uruguai não têm o volume que a empresa nacional precisa para vender. Exato. Como ele não tem, ele tem que optar por onde ele tem mais volume, porque ele vai manter a fábrica dele funcionando. Então, o resumo dessa medida é que ela limita as indústrias de laticínio que têm base de compra de leite ao produtor, elas não vão mais conseguir comprar o leite porque fica inviável comprar esse leite de fora. Isso. Porém, cabe destacar que você tem uma série de empresas que usam leite em pó no Brasil como ingrediente e ela não tem a compra de leite ao produtor. Empresa de chocolate, por exemplo, ela usa o leite em pó como ingrediente. Uma grande importadora, a maior importadora do Brasil é a Garoto. Ela compra leite em pó para poder fazer chocolate. E ela está na base da Nestlé, mas é outro Mas CNPJ. ela tem o benefício tributário? Então, mas isso que é o negócio. Ela não tem um benefício tributário. Exato, o benefício tributário vem da compra de leite vem da compra de leite ao produtor. Exato. Então ela vai continuar importando. Ela não tem nada, ela vai continuar importando. Ela não tem o benefício tributário, então ela não perde nada. Essa situação tributária ela atinge diretamente o laticínio que compra do produtor. Grandes indústrias. Então, grandes indústrias. Exato. Então, é muito focado nesse aí. Agora, tem uma questão que eu pensei agora, que nós não. Se a gente comprar, depender só do leite brasileiro, a gente não dá conta de suprir a necessidade nacional. Estou errado ou estou certo? Médio, porque já se viu em outras crises no passado que a partir do momento que você aumentou, se não me engano, em 2007 aconteceu isso. Você aumenta o valor do preço do leite, e a você oferta estimula e aí acaba que o estimula a volume de oferta. leite também vem muito fácil. Uma forma muito simples, né? O leite ficou bom, o preço do leite ficou bom, você dá uma ração para a vaca. Isso. É uma forma bem simples de ver isso. E, assim, o que nós estamos querendo trazer aqui com isso? Pessoal, essa medida, ela zera a importação? Não. Empresas que usam leite em pó como ingrediente vão continuar comprando. Outra questão importante, supermercado pode continuar comprando diretamente mussarela lá ou derivados prontos do país vizinho. Isso também essa medida não tem impacto sobre isso. Mas as grandes indústrias captadoras nacionais, que são grandes importadoras de leite, né? Se pensar aí as 5 marcas, não vou citar marcas aqui para não ter nenhum tipo de conflito, né? No momento desse um assunto em ebulição, mas as 5 marcas maiores compradoras do Brasil de leite, compram leite ao produtor, essas 5 marcas elas inviabilizam a importação na base delas. E isso, então, assim, estimativa, né, do CNA, OCB, de que a gente tem uma queda na importação aí de 50% do volume total importado hoje, né? Então, ou seja, a gente cai de 10% para menos de 5%. Né? Então, assim, isso aqui tem impacto no preço do leite no curto prazo? Imediato. Imediato.
e junto com o dólar mais alto, o impacto Selic porque caindo, fica caro, né? porque fica caro importar. Então, agora, o que corre o risco, e política pública tem uma sigla em inglês que chama backlash. Backlash é o seguinte: quando a política pública ela tem uma intenção e acontece justamente ao inverso da intenção. Então, como política pública de país, acontece muito isso. E o Brasil é um rei de backlash. O que pode acontecer é aumentar muito a importação do varejo, dos grandes varejistas, aumentar muito a importação direto. Ao invés de comprar do laticínio. Ao invés de comprar do laticínio, ele compra direto. Então isso você vai acabar, porque o laticínio daqui vai ficar mais caro. E aí você tem esse possível problema. Então é um ponto de atenção que essa política tem que ter. Né? Para não se inviabilizar, porque na prática o backlash é o seguinte: qual que é a intenção dessa política? E no princípio você fala, puxa, a política é bacana, porque vai subir o preço do leite, o laticínio vai vender para o supermercado. Mas se o supermercado parar de comprar do laticínio porque está caro, ele comprar do outro. Então pode acontecer isso. Só que, claro, não é rápido. Não é rápido, depende de volume possível de ser importado. Você está falando de pegar as plantas do país vizinho que são estruturadas para produzir leite em pó e fazer elas virar produtoras de queijo. Exato. Então não assim, é rápido. Essa é a questão. Aí é positivo, porque você tem um prazo determinado para acabar, você solta, você faz isso, você soluciona o curto prazo para dar um respiro para todo mundo que está ali sofrendo. Então, na hora que o preço do leite aqui tiver muito baixo, a importação tiver muito alto, você corta o subsídio. Na hora que o mercado regularizar, você volta o subsídio. E aí você fica fazendo essa jogada sem mexer em muita coisa. Vi as discussões, algumas discussões em relação a essa pauta, e uma provocação para não ter nenhum tipo de estruturação do país vizinho em outra rota é justamente anunciar prazo. Exato. Bom, Brenda, você quer falar alguma coisa? Você fez Vai, Brenda. 3 vezes aí. Não, mas deu para acompanhar aí. Acho que o que eu estava pretendendo levantar, o Ronaldo levantou bem. Mas eu vou aproveitar a chance e perguntar para vocês o seguinte: se é aí uma medida com prazo, né, para resolver esse problema temporário, e a gente sabe que tem uma expectativa de que essa crise melhore, e isso ainda está em estudo, como que eles iam conseguir colocar isso em vigor? Então, a decisão aqui, por decreto ou por lei, a forma de fazer isso entrar mais rápido é decreto, porque a decisão que já está na gestão do ministro. Né? Na data da gravação da live, dia 2, nós estamos gravando isso aqui no dia 3, estava para ser dada essa resposta se o canal seria decreto. A forma de agilizar via lei é por medida provisória, que também fica uma decisão limitada ao Poder Executivo. Ela tem impacto no curto prazo, né? E via lei vai precisar, para seguir por mais de 6 meses, precisa da aprovação do Congresso, né? Mas se a gente tiver essa intervenção, né, nesse intervalo de 6 meses, né, se vier por medida já provisória, resolve muito o problema. Já ajuda muito a fazer essa transição pós-pandemia, né? Porque eu acho que o que nós estamos vivenciando agora é um efeito rebote pós-pandemia. Nós tivemos preço de leite recorde em 2022 e isso atingiu um determinado patamar e que vai precisar de passar por uma transição para encaixar dentro de uma realidade em acordo com as commodities. Entre oferta Custo do leite vindo dos grãos, vai ter que equilibrar com o preço do leite aí, e isso vai precisar de uma transição. Sem nenhuma intervenção, eu acho que a gente entraria numa crise muito grave nos próximos meses aí. Pessoal, sobre a medida tributária, então eu acho que isso é uma medida de altíssimo potencial de impacto por afetar a oferta de leite no país no curtíssimo prazo. O alvo dessa medida aí é cair significativamente a importação de leite. Ela está aí na ordem de uns 10% do volume consumido no país, ou do volume produzido no país, isso cair próximo para menos de 5%, né, que é o que se espera. Então, assim, altíssimo impacto. Decreto. Né,
o governo, o ministro, né, trouxe, né, que será publicado um decreto com o objetivo de ampliar a competitividade da cadeia produtiva do leite, ainda em estudo. Na live foi tratado muito superficial, não discutiu nada, mas aqui se fala de medida de longo prazo. Quais as condições que nós precisamos de criar para que a cadeia produtiva do leite ganhe competitividade com o país vizinho e essa importação pare de nos assombrar, né? A gente até usou, tem um episódio nosso, se vocês procurarem na base do Mamíferos, a gente tratando a importação como uma assombração, né? Da importação. Porque isso vem, né, de forma recorrente. Todo ano a pauta importação acaba batendo na nossa porta. Nunca foi como esse momento, mas sempre aí batendo na nossa porta. Então, a melhor forma da gente acabar com ela é conseguindo produzir o leite aqui de forma competitiva. E isso é uma coisa que eu já falei em alguns episódios, eu acho muito importante o produtor de leite ter isso em mente. A pedra está cantada. Se a gente não conseguir ser mais competitivo, a importação vai estar sempre assombrando a gente. Uhum. Então, o que está acontecendo hoje, nesse momento? A gente está deixando claro, todo mundo está sentindo na pele o impacto da nossa falta de competitividade. Só que sempre isso vai acontecer. Ou seja, essas medidas que a gente está conversando, até pelo prazo, serve para salvar o pequeno produtor, para que ele consiga respirar, os produtores ineficientes, né, eles consigam respirar para a gente conseguir depois fazer medidas igual essa agora que a gente está comentando, para que no futuro eles consigam melhorar e serem tão competitivos quanto antes. É a mesma coisa, vamos colocar aqui, a Argentina é um adulto em termos de produção de leite, a gente é criança. Você não tem como botar um adulto para competir com uma criança, isso não vai dar certo. Mas a gente não pode continuar sendo criança, a gente tem que crescer para ficar em pé de igualdade com a Argentina, que é adulta, para aí sim a gente falar assim, agora eu tenho um livre mercado. Agora vamos para o livre mercado. Para saber como é que a coisa acontece. É o que é o período de transição, né? Você tem medida de curto prazo, você resolve o problema de curto prazo, porque senão todo mundo quebra. Uhum. Sim. Então, resolveu esse problema de curto prazo, nós vamos para medidas de longo prazo, que é o mais importante. Que eu sou a favor do livre mercado, sou a favor de abrir importação, abrir exportação, só que não agora. Se a gente abrir toda a importação desenfreada, vai quebrar todo mundo aqui. Sim. Então nós precisamos de ter uma medida de transição. Ninguém vive para ser competitivo. Então vai ser competitivo com o quê depois, né? Daqui a pouco a gente vive só de importação. Olha o problema, quer dizer, lógico que eu acho que isso não vai acontecer, mas imagina se acabar com quase todo o leite do Brasil, a gente vai precisar ainda mais de importação e aí vira um problema de segurança pública, segurança alimentar. Porque você fica dependendo do que o outro país está fazendo para saber se você vai ter a quantidade de leite que você precisa. Você fica muito vulnerável. Se o dólar for para R$10, esse preço sobe e dobra de preço. Porque é tudo em dólar. Vou fazer um compromisso aqui. O dia que esse decreto sair, ele dá mais um podcast. Porque falar de competitividade é uma jornada. O que nós podemos falar agora? E que a Companhia do Leite até reconhece, se em algum momento a gente passou a impressão de que nós somos completamente a favor e radical, etc., eu até peço desculpas em relação a qualquer tipo de abordagem que eu tenha feito nesse sentido no passado, e não temos dificuldade de reconhecer isso aqui. Eu acho que competitividade é uma jornada, né? E essa jornada é longa, ela envolve segurança jurídica, estruturação tributária, uma série de coisas que nós precisamos de ter de base no mercado brasileiro para que a gente possa, o movimento da indústria, o movimento do produtor, o movimento do próprio governo, como estimulando, encabeçando essa política pública que vai dar esse direcionamento, crédito, né? Uma série de coisas que precisa estar prevista nisso para poder a gente falar. E aí, assim, vamos aguardar o decreto para a gente poder falar concretamente, sabe que, né? Se for cada medida em uma palavra só, se eu conseguisse em uma palavra definir como a gente vai ficar competitivo, em uma só, é escala. Nós precisamos escalar. O produtor precisa crescer. E para crescer, aumentar o número de vacas, o que ele precisa? Precisa de crédito. E eu já falei várias vezes aqui no podcast, para o agrícola tem crédito e para o produtor de leite não tem. Então, nós precisamos de uma política, se existe uma política do Estado para fazer, é crédito para ele aumentar e melhorar a produção dele. Nós temos financiamento para armazenagem.
E para armazenar, entre aspas, vaca, tem alguma linha com 3 anos de carência, mais 9 anos para pagar? Tem, Ronaldo? Sem chance. Então não tem. Você tem para armazenar milho, você tem para armazenar soja e armazenar vaca, né? E não tem linha de crédito específica para produção de leite, né? Então, assim, e crédito guiado, né? Hoje a análise de crédito de um produtor de leite o que ele tem para poder tomar dele se ele não pagar. Não se analisa o projeto, né? Então, ou seja, eu acho que é uma evolução e fica aí uma dica para o governo, né? De a análise de crédito ser do projeto e não da situação atual do produtor. E vamos aproveitar que a gente passou dos 60 minutos para falar dos 6. Isso. Vamos lá. Renegociação de dívidas, né? A demanda gerada pelos produtores, muito comentada durante a live, né? Especialmente em produtores que tiveram desafio com seca, produtores que tiveram desafio com muita chuva em determinadas regiões, né? As duas coisas estão acontecendo em posições diferentes do país. E os produtores provocaram então a possibilidade de renegociação de dívidas, especialmente da agricultura familiar de pequenos produtores ligado ao Pronaf, né? O governo deu uma sinalização positiva, isso é de impacto no curto prazo, para quem está com crédito limitado, poder renegociar a dívida e às vezes fazer até uma nova captação. Vocês têm algum comentário complementar em relação a essa medida? Não, eu acredito que essa por si só, o próprio título já fala o que é, né? Com Renegociar as dívidas daqueles que precisam. E aqui, por fim, né, a criação de um grupo de trabalho aí para a criação da política nacional do leite. Então, ou seja, aqui eu acho que pavimenta o caminho da competitividade até para poder fazer um decreto no ponto 5 lá de qualidade, né? Então, ou seja, várias instituições, né, estariam envolvidas de dentro do governo e de representação civil na constituição desse grupo de trabalho para ter um norteamento da cadeia, né? Eu em reunião com uma pessoa importante do setor aí, ontem eu falei isso, que eu acho que a cadeia produtiva do leite ela é um trem sem trilho, né? Não existe uma coordenação da cadeia para o rumo que a cadeia deve tomar para ganhar competitividade, né? A gente vê aí aves suíno aperfeiçoando o processo de integração desde 1970, mais de 50 anos atrás, e no leite a gente não vê nenhum tipo de movimento nesse sentido. Hoje você não escolhe a genética que você vai trabalhar com suíno. Ela já vem pré-formatada. É essa aqui que eu quero. Tem muita coisa consolidada em termos de genética. Você não escolhe quantos metros quadrados você vai colocar numa baia do suíno. Tem técnica para isso, é muito bem definido. Então, ou seja, manejos muito bem definidos. E isso, ou seja, produzir ave, produzir suíno, produzir tomate, produzir fumo, cana, tudo isso tem a metodologia hoje, né? Várias cadeias do agronegócio com a metodologia muito bem estabelecida, com os padrões muito bem estabelecidos, e isso foi construído pela cadeia. Eu vou dar um exemplo. Eu recentemente li uma coisa sobre minério de ferro, sobre a cadeia do minério. Eu fiquei impressionado de ver o que eles pensaram há 15 anos para poder estar na situação que está hoje. Então, enfim, a gente, aqui, né, finalizando, eu acho que essa ideia é uma medida que pavimenta o caminho para o futuro. Vocês têm algum comentário sobre ela? Não, eu achei bacana você falar pavimentar o caminho para o futuro. Eu acho assim, o produtor ele não pode parar. Resolveu essa medida de curto prazo? Sanou esse problema? Vamos pensar no longo prazo. Porque é o longo prazo que vai fazer a diferença. É pavimentar o caminho para o longo prazo, para a gente ser competitivo de fato. É isso que vai resolver o problema da cadeia do leite. É isso que vai fazer a gente se tornar um grande exportador de leite. A gente é bom em tudo no Brasil, em tudo. Mas no leite ainda a gente está patinando. Nós vamos virar essa chave e mudar esse jogo. Isso eu tenho certeza. Só que nós precisamos de pensar no longo prazo. Pessoal, a questão é o tempo, não é como. Tempo. E a questão é o tempo da nossa capacidade de gravação. Estouramos o nosso tempo hoje. A gente estava planejado de fazer essa gravação em 1 hora. Eu queria convidá-los aí para suas considerações finais, o mais rápido possível, começar pelo Muso. Eu acho que eu já falei aqui. Eu acho que a gente tem que pavimentar o caminho para o longo prazo.
esse curto prazo aqui, com essas medidas, algumas vão ter um efeito imediato, que são bacanas. O governo olhar para isso já é um ponto positivo, independente da nossa posição política, é um ponto positivo, né? Olhar para esse setor com carinho, que tem que ser olhado com carinho, que o setor de leite é um setor que emprega muita gente no Brasil, é um setor estratégico, histórico para o nosso país, e o que vai mudar a dinâmica nossa ao longo prazo. Então, tem que ver, a gente acho que pode fazer outro podcast, ver as medidas que o governo está pensando no longo prazo, que eu acho que é o que vai mudar de fato a cadeia, e eu vou ter o prazer de participar desse podcast para mim, porque eu acho fantástico, a gente precisa de pensar no longo prazo. Daniel? Isso. Eu queria deixar aqui de recado o seguinte: hoje discutimos muitas medidas governamentais, até vindo um pouco... Antes a gente falava assim, não fica esperando coisa do governo, faz o seu dever de casa dentro da sua casa, que é aquilo que você controla, e eu acho que essa máxima ainda é a mesma, só que a gente está vendo que o governo também está fazendo alguma parte para ajudar a gente. Eu queria só que vocês refletissem que as commodities sempre andam juntas. Então, uma coisa é o que o governo está fazendo, outra coisa é onde que o mercado está indo. E percebe-se uma movimentação do mercado de commodities para aumento de preço. Milho, polpa cítrica, como o Leandro falou, petróleo já está aumentando, tem várias commodities que estão subindo de preço. Então, por tendência, não quer dizer que vai acontecer ou não, porque ninguém consegue prever mercado, mas a tendência é que realmente a gente tenha uma melhora de preço de leite de uma forma geral no mundo. Então, o governo faz a parte dele, mas o mercado também faz a parte dele, e juntos a gente sabe que a gente consegue crescer. Então, o que eu quero dizer? Se, por acaso, se tudo der certo, o preço do leite subir, a gente sabe que o governo fez a parte dele, mas o mercado também tem a parte dele, a gente tem que dividir esse mérito entre os dois. Brenda, você tem 30 segundos antes da minha bateria acabar e eu dar tchau para todo mundo? Não, sensacional, acho que foi muito esclarecedor. Só falar para o pessoal assistir a live que está disponível, né, no YouTube aí, para a gente continuar discutindo desse assunto, porque 1 hora é pouco, não vai dar para a gente encerrar aqui, a gente precisa de mais. É isso aí. Pessoal, queria agradecer vocês aí pela audiência mais uma vez, tratando um tema que está em ebulição no mercado, e a gente vai manter vocês informados em relação a esses temas que têm impacto ao preço do leite, sempre que tivermos oportunidade. Obrigado vocês pela participação e até o próximo episódio. Até a próxima, Até a turma. próxima. Obrigado, vamos lá.